As mudanças climáticas que vêm sendo observadas em nosso planeta afetam todas as áreas do globo, mas algumas são mais afetadas que outras. Uma das áreas mais afetadas é a Amazônia banhada pelo Atlântico, onde ainda há um importante remanescente da floresta original de terra firme e os maiores manguezais contínuos do planeta. Para entendermos melhor esse assunto, receberemos hoje João Meirelles, diretor-geral do Instituto Peabiru. Olá, no programa de hoje vou conversar com João Meirelles, diretor-geral do Instituto Peabiru. Ele irá falar sobre a Amazônia banhada pelo Atlântico e os impactos sofridos pela mudança climática. Olá, João, tudo bom com você? Ótimo, muito obrigado pelo convite. João, antes da gente começar a conversar, me fala um pouquinho sobre a sua formação e sua experiência profissional. Então, eu sou administrador de empresas e venho de uma família aí com tradição na área rural, mas em 85, há quase 40 anos, fui convidado para ser parte da SOS Mata Atlântica, onde eu fui o primeiro vice-presidente. E aí o vírus do ambientalismo me tomou e faz 40 anos que eu me dedico aí à área ambiental, à área socioambiental. E depois dessa trajetória de 6, 8 anos na SOS Mata Atlântica, segui um pouco meio empresarial e logo com colegas fundamos o Instituto Peabiru, onde eu sou o diretor-geral há 25 anos. Tá. E o que é o Instituto Peabiru? Conta um pouco também da trajetória aqui do Instituto para a gente entender um pouquinho a atividade de vocês. Então, o Instituto começou em São Paulo, mas ele está há mais de 20 anos em Belém, a sua sede. Nós atuamos na Amazônia, principalmente a Amazônia Oriental. Nossa missão está muito relacionada a direitos básicos, né? Então, temos uma área muito forte relacionada à agricultura familiar, à assistência técnica, agricultores, quilombolas, grupos tradicionais, que é bastante, vamos dizer, o poder público não consegue entregar essa assistência técnica, é algo que realmente pode modificar a qualidade de vida das pessoas. Temos um trabalho muito forte também com corporações e seus vizinhos, as boas relações entre grandes empresas do agronegócio, da mineração, de infraestrutura. É algo que a gente trabalha bastante ali na região do entorno de Belém, no nordeste do Pará, como a gente chama. E temos uma parceria muito forte já há 12 anos na área de proteção social, e operamos projetos da Unicef e também outras ações de emergência. Precisa da vacina de Covid, a gente vai para campo apoiar o governo nesse sentido. E, por fim, junto com o Museu Guild e outras instituições de pesquisa, a gente trabalha também apoiando essas instituições a buscar recursos e restaurar áreas, enfim, o que for necessário. Então, é uma agenda múltipla e sempre a agenda é local, né? Isso é muito importante. Tá, bacana. E aproveita e conta um pouco aí da experiência, né, do que vocês têm vivenciado em relação aos impactos provocados pelas mudanças climáticas na Amazônia banhada pelo Atlântico no Pará. A gente está vendo Manaus, né, uma situação do momento, mas existe uma situação em todo o litoral brasileiro e não só na Amazônia, mas a Amazônia seria mais crítico, né? Algumas regiões do país é mais crítico. Qualquer elevação do nível do mar terá um impacto bastante significativo. Na verdade, nós temos essa área de São Luís a Belém, é o maior conjunto de manguezais do planeta, contínuo, não é a maior do planeta, que estaria no Sudeste Asiático, naquelas múltiplas ilhas, Indonésia, na Tailândia, na Malásia e tudo mais, mas é uma área bastante conservada, com mais de 100 mil famílias de pescadores, de pessoas que vivem em função do manguezal. Então, terá um impacto bastante grande, e o mangue ele anda, mas ele não anda tão rápido quanto as mudanças climáticas estão pressionando, né? Tá, perfeito. E que área compreende, né, essa chamada Mata Amazônica Atlântica, né? E quais as principais características dessa mata?
Então, nós fomos fazer um trabalho dos 40, 30 e poucos municípios que existem no Nordeste paraense, na região do Salgado, que é a região, né, dos mangues, financiado aí um edital da Petrobras, que a gente venceu, e junto com o Museu Guild, a gente identificou um ecossistema um pouco diferenciado. O professor Samuel Almeida, que foi o coordenador desse projeto, infelizmente já falecido, e que identificou que essa floresta de terra firme estava muito próxima do oceano. Então a gente fica com essa pergunta: será que essa floresta também estaria presente em outros municípios, outras regiões? Então não se trata de descobrir uma nova espécie ou uma nova família de uma espécie botânica ou zoologia, mas é um novo ecossistema. E a Amazônia, tem que lembrar que não é um único ecossistema, são mais de 330 ecossistemas, uma complexidade enorme que o torna o lugar mais complexo do planeta. E realmente, né, eu acho que todo esse conjunto desses ecossistemas trazem uma complexidade aí diferenciada para a região, né? E é muito importante a manutenção desses ecossistemas, justamente para a gente não trazer um desequilíbrio para isso, né? Para a manutenção dessas características. E quais, né, são os principais desafios que vocês acabam enfrentando nessa região costeira da Amazônia, no desenvolvimento sustentável e nesse controle aí do desmatamento? Na verdade, é a região mais desmatada da Amazônia. Nós temos municípios onde 99% já foi. E foi algo recente, dentro da história da ocupação das florestas. É algo que ocorreu nos últimos 40, 50, 60 anos. Então, o Nordeste paraense, a região da Amazônia maranhense, é a área mais crítica da Amazônia, e não é que está tendo hoje o desmatamento, ele já ocorreu, agora Ele já vem acontece vindo, né? Substituição de vegetação. Então, na verdade, essa recuperação, restauração, como é a palavra mais utilizada, ela é crítica, emergencial, porque, por exemplo, os manguezais estão protegidos, de certa maneira, até pelas populações tradicionais, que isso é muito importante, não é que é uma floresta que ninguém entra, pelo contrário, ela tem uma interação muito forte. Mas a cabeceira dos rios que demandam os manguezais, que seguem para os manguezais, né, que é água doce, e o manguezal não sobrevive só da água salgada, é desse encontro de água doce e água salgada, elas não estão protegidas. Então, proteger áreas como esta, de Mata Amazônica Atlântica, ou outros tipos de campos ápicos, como se chama, outros tipos de vegetação, banhados, enfim, vários nomes regionais, é fundamental, e é isso que a gente precisa entender em termos de o que é possível de produzir, o que é necessário restaurar. Esse é um processo bem complexo e numa região que vive aí mais de 1 milhão de pessoas. Uhum. E, João, você mencionou, né, a questão aí de todos esses desafios, né, e das diferentes características. Qual que é a importância dos manguezais e o que diferencia os manguezais aí da região costeira da Amazônia dos demais manguezais brasileiros? Então, dentro do contexto amazônico, os manguezais representam de 0,5% a 1% do todo, é uma área pequena, mas é uma película, é uma franja, né, fundamental para a proteção da área costeira, né? E ele tem uma diversidade até pequena em termos de botânica, né, mas na verdade, a fauna, que são os peixes, os crustáceos, enfim, moluscos, vários outros tipos de animais marinhos dependem fundamentalmente dos manguezais, ou para reprodução, ou para crescimento. E os manguezais da Amazônia são explosões de vida, porque ele é calor o tempo inteiro, a umidade nem se fala no manguezal, né? Condições extremamente favoráveis. Então, são manguezais com 30, 40 metros de altura. Se a gente for no manguezal em Laguna, que é o primeiro lugar que tem manguezal no sul do Brasil, em Santa Catarina, vai ver um pequeno manguezal, mesmo em outros lugares, eles são muito interessantes, mas nada como essa explosão de vida. E isso está bem associado ao uso intenso que as comunidades tradicionais fazem de uma forma razoavelmente sustentável, tanto que elas estão ali há dezenas, centenas, até milhares de anos convivendo com esse processo. Então, assim, essa diferença, né, de características
ela é visível até a olho nu, pelo que você está mencionando, a própria altura desse manguezal, né, traz essa relevância, essa importância aí, né, apesar de comparativamente ao território ser pequeno, é algo a ser considerado pela importância e pela magnitude de vida que acaba sendo desenvolvida nesse manguezal, correto? Exatamente. Se a gente for, tem alguns outros lugares do país que tem uma extensão de manguezais grandes, como a região de Caravelas, Nova Viçosa, no sul da Bahia, né? Até a região lagunar, do Lagamar, né? Onde a SOS Mata Atlântica começou o seu trabalho entre Paraná e São Paulo, ou mesmo as baías, né, de Santos e tal, mas nada se compara à dimensão, em termos territoriais, a dimensão da importância disso com os outros ecossistemas do entorno. Então, quando a gente pensa em recursos costeiros, recursos marinhos, não só a palavra recurso, mas vida, né? E pensando em mudanças climáticas, a gente tem que pensar em manguezais. Até a questão do carbono se chama carbono azul, porque o mangue ele consegue absorver muito mais, assim, quantidade eu não lembro agora exata, porque também tem que ser mensurada, né? E esse trabalho nosso, com o Laboratório de Manguezais da Universidade Federal do Pará, que é o nosso trabalho mais recente, chamado Mangues da Amazônia, né, apoiado aí também pela Petrobras, num edital público, né, que a gente venceu, também mostra esse caminho, né, que não é uma medida, não é uma coisa simples, cada lugar tem uma diferenciação de tipo de vida, tipo de água de rio que entra, que chega, e, na verdade, eles são protetores, né, seriam um anteparo para essas mudanças climáticas através da subida do nível do mar. Tá. Não, tem várias coisas aí importantes a serem consideradas, né? E, João, como que é possível o uso sustentável dos recursos desse ecossistema? Na verdade, quando a gente pensa o mangue, né, a floresta amazônica atlântica, os campos apicum e outros tipos de vegetação, eles estão todos divisão, né? Olha, aqui começa um, acabou. Tem toda uma área de ecótono que chama de inter-relação, né? E então é possível, mas a gente precisa conhecer, para manejar esses recursos, a gente precisa conhecer essa capacidade de sustentabilidade. Por exemplo, vamos tirar madeira para fazer o curral de pesca. Isso tem um limite. Houve estudos, né, através do LAMA, no Laboratório de Manguezais, a gente fez estudos sobre esse limite. Qual a capacidade de uso de retirada de caranguejo? Hoje, quase todo caranguejo que o Nordeste vende, vem entre Belém e São Luís, né, na verdade, porque eles foram sobreexplorados em outros lugares. E mais do que isso, as áreas onde estão os rios que demandam essas regiões, que a maioria vai para o mar, né, quase todos esses rios vão de algum momento para o mar, elas precisam ser restauradas. E a gente também tem que pensar a agricultura como uma agricultura perene, que imita a floresta. Hoje se fala muito em sistemas agroflorestais, eu acho que esse é o caminho. Claro que tem tecnologias múltiplas para isso, mas a gente tem que pensar numa restauração olhando árvores perenes, quer dizer, plantas perenes, né? Não apenas a gente, quando pensa em agricultura, está pensando só um trator passando todo ano, aquela terra nua. Isso gera um tipo de impacto que, no caso, próximo a manguezais e áreas mais frágeis, precisa ser realmente bem considerado. A gente tem que restaurar florestas produtivas, né? E outras que têm que ser preservadas, porque assim é a legislação, assim são as indicações científicas. Nós temos aí uma quantidade de espécies ameaçadas de extinção nessa região, né, relacionada não só do mangue, mas do contexto ali, que é enorme por conta dessa história de desmatamento e queimadas. E eu acho que essa relação, né, do homem muito próximo a esses espaços causa uma dificuldade maior na preservação, né? Então, realmente, a gente tem que olhar um outro cenário, né? Tentar realmente a sustentabilidade desses espaços, e não só a extração de recursos naturais. E João, até para ficar um pouco mais claro, explica um pouquinho qual que é a diferença da Mata Atlântica e da Mata Amazônica Atlântica. Na verdade, nós temos no Brasil alguns biomas, né?
O Pantanal é um bioma, a Mata Atlântica é um bioma que vai até o Ceará, que vai até o Mato Grosso do Sul, e a floresta amazônica, ou a Amazônia, como a gente acaba mais chamando, é um outro bioma. Dentro do bioma Amazônia, nós temos mais de 300 ecossistemas. Essa Mata Amazônica Atlântica pode vir a ser um ecossistema. Essa é a nossa hipótese, vamos dizer assim. E é para isso que a gente precisa continuar tendo pesquisas para relacionar isso. A Mata Atlântica, ela tem como bioma, tem espécies que também são encontradas na Amazônia, e outras até no Cerrado também, espécies de animais e vegetais. Então, o que a gente aqui está olhando, em especial da Mata Amazônica Atlântica, é uma floresta de terra firme, muito próxima do oceano, a poucos metros do oceano, o que é uma característica muito peculiar, porque se a gente olhar todo esse Nordeste paraense, isso foi um mar há 10 mil anos, é o Mar de Pirabas. Então, é uma mudança histórica da história natural bastante recente, com mudanças climáticas que não foram causadas pelo homem, né? Com outras condições, mas é um alerta de que a gente precisa primeiro conhecer até para fazer um uso. Então, a gente colocou pastagem na Amazônia nos últimos 60 anos, né, numa área equivalente a Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Tudo em 50, 60 anos e colocamos 100 milhões de cabeças de gado lá, sem olhar o que tem por baixo. Então, será que foi a melhor decisão? Com certeza não, porque a gente está vendo esses impactos hoje, né? Então, a gente precisa repensar e olhar esses pequenos ecossistemas que existem e tentar compreender a dinâmica deles. Tá, perfeito. E essa área, né, no seu ponto de vista, por mais que, de repente, ela esteja aí um pouco ainda degradada, é possível a restauração dessa Mata Amazônica Atlântica e desses manguezais? Na verdade, a gente até, nesse projeto Mangues da Amazônia, fez uma pequena restauração de manguezais. Se a gente for olhar o contexto do Sudeste Asiático, o contexto da África, a situação é muito mais crítica nesses países. Aqui o usuário desses sistemas, ele aprendeu a conviver e tem uma relação razoável, né, com esse, claro que há um aumento populacional, há pressões urbanas, estradas, uma série de coisas. Mas as reservas extrativistas são um modelo aí inspirado no Chico Mendes, né, que pensou isso e que depois virou política pública. É um modelo que a comunidade co-administra com a autoridade federal, né? Então, é um modelo que tem dado certo. Nós temos aí dezenas de reservas extrativistas marinhas, costeiras, que são essa região, e só que eles olham o manguezal. O que a gente tem que olhar é esses outros ambientes, né? Então, por exemplo, tem lugares de alta presença de mangaba, que inclusive existe uma relação de coletores, mulheres coletoras de mangaba, não só aí, mas na Paraíba, no Sergipe e outros lugares do Brasil, no Nordeste também. Então, a gente não pode só olhar um sisteminha isolado, né? Então, a Mata Amazônica Atlântica está imbricada ali no meio de manguezais e outros ecossistemas, e a gente não pode pensar isso como, vamos defender só esse pedacinho, porque a gente perde o contexto. Então, acho que o esforço agora é compreender essa diversidade e de como isso, alguns lugares até podem ser usados, outros não. Outros são para contemplação, para turismo ou para pesquisa. No caso da Mata Amazônica Atlântica, a gente até fez pesquisas básicas, iniciais, de identificação de espécies, até para diferenciar dos outros ambientes vizinhos, tipo manguezais. Mas isso é insuficiente. A ciência ela exige, né, todo um esforço significativo para essa pesquisa básica mesmo. Uhum. E, João, essa interconexão aí que você está mencionando, né, é algo que eu acho que é um desafio, porque eu acho que é muito difícil você pensar todos esses inúmeros biomas e as interrelações, até para definir, né, qual que é a interferência de um em relação ao outro e a dependência também, né, essa interdependência de um com o outro. E até em relação aos impactos, né, as interferências humanas, até onde, de repente, se pode ir ou não. A gente sabe que essa é uma região bastante turística, né, talvez menos do que o potencial que tem, mas é uma região de potencial turístico, e que acho que se as pessoas realmente não têm ali uma educação ambiental para saber, de fato, né, que é um ambiente que
até cabe uma interação, mas há necessidade da preservação, a gente tem um impacto muito grande, e a gente talvez tenha iniciativas até do governo, que deve ficar aquela discussão, né, vale a pena explorar a Foz, né, para extração de petróleo, não vale a pena. São todas questões que acho que tem que ser levado em consideração o impacto dessas ações para a preservação desses inúmeros biomas aí que você está relatando, né? Eu tinha o conhecimento da complexidade da floresta amazônica e dos biomas, mas acho que talvez não nesta profundidade como você está trazendo para a gente. Então, realmente é apaixonante, né? Conhecer aí nesse detalhamento que você tá nos trazendo. Exatamente. A gente tem que imaginar que quando a gente entra na floresta, nós estamos entrando numa grande biblioteca, numa grande catedral, que não é só para ficar contemplando, é porque ela tem inúmeras informações, e as informações que vieram a nós, né, através de plantas, uso de plantas animais, foram longos processos para esse conhecimento. Imagina o açaí, por exemplo, que virou uma febre recente, há 20 anos. Uhum. Só que teve 10 mil anos aí da floresta ser plantada com açaí, né? Porque a gente pensa, isso aqui é nativo em parte, mas houve um processo de enriquecimento, né? Então, a primeira, acho que a questão mais relevante para os amazônidas, né, e o Instituto Piabiru, basicamente, eu sou o único paulista, tem uma outra baiana, mas, enfim, da nossa equipe, né, de 60 pessoas, todos são paraenses, ou amapaenses, ou enfim, ou da região, e acho que a questão é primeiro entender o seu contexto, né? Então, quando a gente vai trabalhar, como temos trabalhado em diversas ações nessa região litorânea da Amazônia, principalmente no Pará, mas já trabalhamos aí em outros locais da Amazônia, no litoral, é realmente a gente dar voz, permitir que as pessoas tenham instrumentos, tenham informações para que elas possam se manifestar os seus direitos. Na verdade, é sobre isso que nós estamos tratando. Nós somos meros facilitadores. O que a gente faz, e é o que você está fazendo aqui, é acupuntura social. A gente desperta a capacidade das pessoas para que elas possam, sim, se manifestar, elas têm direito de se manifestar e dever se manifestar. Então, a gente trabalha, por exemplo, com abelha sem ferrão, lá em Curuçá, que é um dos lugares já há 15 anos, mas para olhar não só a questão da produção do mel, é importante o mel, claro, mas nós temos que olhar a polinização. O Warwick Kerr, que é o grande especialista, falava que a floresta depende entre 35% e 90% de abelhas e outros polinizadores, né? Como outros insetos, besouros e até aves, como periquito e tal, para a polinização. Então, esse serviço ambiental, que é invisível, que ninguém paga, que é a polinização, que a gente começa a despertar agora, são essas externalidades, né, que ninguém paga. Então, o pecuarista, quando ele desmata, ele não está pagando a externalidade do carbono ou daquela complexidade biológica que está ali. Eu diria que a pecuária é uma falta de opção na Amazônia, é a falta de capacidade de pensar outras coisas, porque ela é um péssimo negócio. Aparenta ser uma coisa boa, mas ela é um péssimo negócio para todo mundo, inclusive para o pecuarista. Então, o que a gente precisa é dar instrumentos e oferta de conhecimento para que as pessoas tomem decisões diferentes. Oxalá os filhos dos pecuaristas, e eu sou filho de 10 gerações de pecuaristas, possam tomar decisões como eu tomei, de buscar outras alternativas. E que sejam, obviamente, rentáveis, deem possibilidades para a família, não é um suicídio econômico, pelo contrário, Sim. Uma superação dessa dependência que ela é extremamente nociva. Sim, e você mencionou uma coisa aí que é super importante, né? Eu acho que muita gente tem a ideia de que para preservar você não pode fazer nada, aquele espaço tem que ser intocável, mas para preservar não dá para você abrir mão também da produção de riqueza. Na verdade, a gente tem que conciliar, porque senão é um suicídio econômico, como você bem mencionou. A gente precisa tirar essa utopia, né? A gente precisa convergir esses dois conceitos de que é possível a sustentabilidade com a produção. É uma questão de tecnologias, de outras opções, né? Talvez de trazer mais conhecimento. Então, realmente é um ponto importante, sim. E uma outra coisa que eu acho que é essencial, né? Não existe, principalmente para uma região como essa,
não existe uma receita pronta, né? São várias soluções que, em conjunto, a gente traz um benefício. Então, não tem, essa é melhor do que a outra, né? Mas talvez o conjunto de várias a gente consegue trazer, de fato, né? Conseguir produzir, conseguir ter uma renda melhor, preservando essas áreas, né? Então... eu diria até que é o caminho das soluções baseadas em natureza. Então, por exemplo, a soja, se ela tiver abelhas, não só abelhas nativas, as abelhas sem ferrão, que são mais de 200 espécies no Brasil, né, 183, na verdade, e muitas ainda em classificação, mas se a gente tiver ou abelhas exóticas, que é essa que vem da Europa, né, e da África, ela pode aumentar em 30% a sua produção. Na verdade, se a gente olhar o que vem da Amazônia e o que vem, muito do que a gente come, né, só 3 elementos que vêm da Amazônia: o açaí, depende em mais de 80% da polinização de abelhas sem ferrão, senão você não tem açaí. Quando você faz a monocultura de açaí, você perde o lugar da morada da abelha, portanto, você vai diminuir a produção em vez de aumentar. Então, a gente tem que pensar nas soluções baseadas na natureza, e quando a gente descobre um novo ecossistema, isso teria que ser celebrado, né, como algo fantástico, muito mais do que se a produção de tal elemento da economia aumentou ou não. Não, com certeza. João, nossa conversa está muito boa, mas a gente precisa encerrar aqui o programa. E queria, né, perguntar para você, que mensagem você deixa aqui para a nossa audiência? Na verdade, é o que você mesmo colocou, não existe uma fórmula única, né? E o que eu acredito é trabalhar conjuntamente, né? As grandes corporações, as empresas, os fazendeiros, os pecuaristas, os povos tradicionais, os grupos indígenas, que são grupos originários, né, que são de uma diversidade, um conhecimento fantástico, que a gente consiga trabalhar junto. O nosso trabalho no Instituto Piabiru e muitas das organizações de pesquisa e da sociedade civil que eu conheço é nesse sentido, de buscar soluções conjuntas e olhar para soluções como essas, baseadas na natureza. Não, maravilha. Eu acho que é essencial isso que você colocou. E parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem, porque realmente eu acho que, né, agrega muito, e cada vez mais acho que a gente aprende com as questões ambientais, né, João? A gente nunca para de aprender o que o meio ambiente traz de benefício para a gente, como a gente pode aí interagir com ele de uma maneira menos destrutiva e mais harmônica, né? Então, eu acho que é isso. Então, queria te agradecer e muito a sua participação no nosso programa de hoje. Muito obrigado, estamos à disposição, e visitem lá o site do Instituto Piabiru, tem até um curso sobre a Amazônia gratuito na sua área de EAD, Educação à Distância, que foi a pandemia, infelizmente trouxe coisas muito ruins, mas também trouxe essa possibilidade até de estarmos conectados hoje aqui. Sim, com certeza. Bom, no programa de hoje eu conversei com o João Meirelles, diretor-geral do Instituto Piabiru. Muito obrigado a você que nos prestigiou até aqui. Deixe seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe. Nos vemos na próxima semana.